Preparem tudo, Se acomodem. porque tá começando O meu, o seu o nosso Diário de Bordo. Então, vamos decolar? Vamos comigo. E aí, tio Renan, como é que você passou da última semana, da nossa estreia? Olha, foi maravilhoso aquela estreia. Foi demais, não Eu foi? ainda tô ansioso até hoje, eu tô O ansioso. frio na barriga ainda tá grande. O frio não na tá? barriga ainda está aqui. E foi muito bom, foi maravilhoso. Foi E- maravilhoso, uma experiência incrível. Isso mesmo. E até porque, né, esse frio na barriga sempre é constante por conta dos nossos convidados. Isso mesmo, sempre um convidado novo aqui com a gente, né? Então a gente sempre tem aquele friozinho na barriga. E foi muito bom a nossa estreia, porque a gente teve a participação de muita gente aí compartilhando, né? Divulgando o nosso trabalho, o nosso projeto. E a gente está muito feliz com isso, né? É isso mesmo. Inclusive, você que está chegando aqui agora no nosso canal, nós queremos te pedir para você se inscrever. Curte aqui o nosso vídeo, comenta, compartilha com todo mundo. Eu fiquei sabendo que você trouxe até uma meta. Eu trouxe uma meta, eu trouxe um desafio. E que desafio é esse, Ó, rapaz? Nós temos não sei quantos inscritos que eu não lembro mais. Porém, o desafio de todo mundo é compartilhar para no mínimo 3 amigos. Manda aí para 3 amigos aí, e aí ele vai mandar para mais 3 amigos e assim a nossa família vai crescendo, não é? É isso mesmo, para todos nós navegarmos junto com o nosso diário de bordo. Isso mesmo. E, inclusive, você também segue a gente lá no nosso Instagram, nas redes sociais. Tira uma fotinha aí do nosso vídeo, marca a gente pra gente estar repostando, não é, tio Renan? Isso mesmo, a gente está gostando muito dessa interação de vocês, então marca a gente aí pra gente repostar. Marca o arroba do Diário de Bordo, o tio Xande, marca eu, e Tio marca Renan, também o nosso convidado, fala né? seu, tio Tio Renan, também marca o nosso convidado aí da vez. E o nosso convidado, em falar em convidado, e aí, quem que vocês acham, será? Hoje o convidado tá de peso. Tá de peso? A responsa é A grande. responsabilidade é grande. Eu sempre recebo assim um resumo do convidado. E dessa vez foi um resumão. Foi um resumão que você chega Um resumão que eu Eita falei assim, glória! será que eu vou conseguir? Falar. Não, vamos começar então a apresentar esse convidado, porque já tem algo assim... Tem algo aí Algo tem um assim mistério aí, inédito. né? Tem um mistério aqui no nosso Isso diário mesmo. de bordo de hoje. Sabe o que que é, gente? Porque eu descobri que o nome do nosso convidado não é um nome que eu chamo ele. E a gente conhece já há algum tempo com esse nome. E aí, Sim. quando eu recebi, né, o resumo da pessoa, eu falei, gente, algo de errado não está certo. Exatamente. Esse nome aí... E tivemos o privilégio de conhecer ele pela primeira vez lá em Brasília, no Isso seminário. mesmo. Eu amo criança. Eu amo crianças, isso mesmo. E sabe, ele veio diretamente de São Paulo. E olha só, o nome dele acho que é o Eglisson O Eglisson Cavalaro. Cavalaro. Mas ele vai pronunciar pra gente, ensinar a gente a falar certinho. Isso mesmo. E ele é formado em publicidade e propaganda. Ele é empresário. Mas o melhor de tudo, você não sabe o que é isso, não. Sabe o que é, Renan? É que hoje ele se dedica à vida dele para levar a palavra de Deus aos nossos pequeninos, às nossas crianças. Mas você deve estar se perguntando, tio Xan, tio Renan, quem que é esse homem? Ah, agora, se você não conheceu pelo nome, você vai conhecer agora pelo nome que a gente conhece, Isso né? mesmo, porque ele é mais conhecido como Otávio. Ou O Mundo de Otávio. É isso aí, gente. O mundo de Otávio. Sou eu. Aí. O próprio O Otávio. próprio Otávio, gente. E o Eglisson, né? Agora aprendi. O Eglisson. Agora. Esse nome muito cabuloso, que eu acho que eu devo ter aprendido também a falar com 10 anos de idade. Não, aí vem o nome, o Eglisson, e ainda vem o... Cavalaro. E é Castilho Cavalaro. Então, assim, e se colocar só a abreviação da WC, olha só isso. Olha, Pensa se eu não fui zoado com isso aí. imagina. Mas já perdoei meu pai por isso, fica tranquilo. Que bom, a benção. E para você que tá se perguntando, você não conhece, eu te convido agora a você conhecer um pouco mais do Mundo de Otávio, né? Isso mesmo. Você vai conhecer mais um pouquinho do mundo de Otávio aqui com a gente, que a gente vai entrar em vários assuntos aqui, mas também, né, ele tem aí milhões de visualizações no YouTube, é um trabalho Milhares assim, de inscritos no imenso. Instagram, milhares de inscritos no YouTube. Isso mesmo. Então, E o ó, mais legal é porque é um Mundo de Otávio mesmo, que você vai descobrir que é não envolve verdadeiramente só uma pessoa. o mundo. Isso mesmo. É um mundo inteiro. E aí hoje a gente vai conhecer mais profundamente também, né, o que
quem está por trás do Mundo de Otávio. Exatamente. E um pouquinho aí do Ministério do Mundo de Otávio. Então seja muito bem-vindo, nosso amigo e tio aí no Ministério Infantil. E o mais legal, tio Renan, sabe o que é? É porque a gente tem recebido aqui 2 tios seguidos no nosso Isso mesmo. E aí eu tava... Isso é raridade, hein? Isso, e eu acabei de recordar aqui que o primeiro que a gente falou foi que a gente encontrou no seminário. Seminário, exatamente. Agora a gente encontrou também no seminário. Seminário é bom mesmo, viu? Parabéns pra tia Carlinha aí, que faz esse seminário fantástico mesmo. Exatamente. Mas seja muito bem-vindo. Eu posso chamar de Otávio, é mais fácil? Pode Seja chamar de muito Otávio. bem-vindo. Hoje eu tô de Otávio, né? Quando eu coloco esse óculos aqui, eu sou o Otávio. Aí, então, É mais fácil. É mais pro- fácil. Eu tenho um óculos paralelo pro Eglisson, o empresário, o que cuida do Otávio. atendemos. Então seja muito bem-vindo, Otávio. Obrigado. É um prazer, é uma honra ter você aqui conosco mais uma vez aí no nosso Diário de Bordo, né? Isso mesmo. Nós Pra estamos mim, aqui primeira prontos vez. para receber você. Para mim é um prazer ir compartilhar um pouco das histórias, aquilo que Deus tem inspirado no nosso coração, para principalmente atender os pequeninos, né? Essa nova geração que precisa cada vez mais de força, de garra, de empenho, de Cristo cravado no coração deles, para que eles possam viver assim de acordo, né? Porque se for de acordo com o mundo, já era. Tem que ser de Isso. acordo com a palavra. Então, a gente sempre começa perguntando quem é, né, a pessoa. Hoje, a gente não vai poder perguntar quem é o Otávio. A gente quer saber um pouco da pessoa que está por trás do Otávio. Sim. Quem é o Eglisson? O Eglisson. O Eglisson, casado com Ana Maria, pai de 3 filhos agora, porque eu tenho 2 filhos no mundo já e um na barriga. Uau, olha só. E descobri recentemente. Isso é novidade. Novidade aqui, exclusiva aqui. Exclusivo, ó, Exclusivo, gente. Exclusivo aqui nesse podcast aqui. Revelação, hein? Só ainda não sei o sexo ainda, mas eu sei que é um menino ou uma menina que vai vir abençoado, vai ter Amém. uma nação nova aí que vai surgir nessa terra. Tenho certeza disso. Filho é nação e é herança do Senhor. Então eu fico muito feliz quando recebo uma notícia como essa. E estamos aí. Estou aí, sou publicitário, como vocês mesmos disseram, né, de formação. Porém, hoje pratico mais as minhas habilidades de publicidade com os meus materiais, os meus produtos e com expertise para trazer mais inovação, mais qualidade em visual para as crianças. Né? E eu sei que isso atende muito o coração delas e traz elas para perto. Então é isso. Mas eu já tô nessa jornada de Otávio há mais de 20 anos. Uau. Eu sou um menino de 40 anos de idade, quarentinha. E tenho feito esse trabalho assim já com muito zelo, com muito carinho, com muita dedicação, né? A todo esse tempo. Eu tinha uma agência de propaganda. E no processo de migrar para 100% Otávio, trabalhar em prol do reino nesse formato, já faz aí uns 15 anos, desde quando meu filho nasceu. O meu mais velho, né? Que eu tenho um de 15, um de 10 e agora um baby que tá vindo. E os meus filhos são engajados no projeto, já estão formatando os seus próprios projetos, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O Vitor já tem canal no Instagram, ele já tem livro publicado com 15 anos de idade. Vamos falar disso. Então é um menino assim, prodígio. E o Davi tá surgindo aí, ele tem um perfil diferente do irmão mais velho, o irmão mais velho é mais influente, é mais, né? Muito meu estilo, mas o mais novo, ele é mais na dele. Eu falo que ele é o gerente da loja, né? Ele é o matemático. Nossa, sério? Porque é incrível isso, porque, assim, acompanhando os vídeos, o pouco que eu vi, parece que ele é super desenvolto, que parece que é você, assim, purinho. O Otacílio, né? Que é o Davi. Sim. Tá vendo? É outro nome também. Outro nome. E o Otaviano, que é o Victor. E o Otacílio, nada. Ele interage bem com o Otavinho, né? Que é o boneco. E que sou eu, né? Eu falo que é o multiverso do Mundo de Otávio. O Mundo de Otávio, sim. Então eu tenho o multiverso de bonecos, que é o Otavinho, que sou eu em boneco. E ali ele tem uma personalidade bem, bem peculiar. E é legal a interação dos dois, né? E o Otacílio, ele tem uma carinha fofa. Ele é muito fofo. O pessoal ama ele. Onde ele chega, as crianças amam abraçar. E ele não é muito de abraço. Nossa.
É as personalidades que é muito legal, assim, de entender. E quando você entende, né? Você não fala assim, que menino... Não, é o jeitão dele, né? Mas ele abraça, ele tá perto, ele gosta também. Mas eu falo que o perfil dele é mais de por trás das câmeras, né? Ele gosta mais disso. Isso. E agora, né, vem aí um menino ou uma menina pra integrar a família, né? Da menina agora, por menina, vai vir a Otaviana. Otaviana. Mas, não sei. Tio Otávio, explica pra gente, pro pessoal de casa, então, pra gente entender mais a fundo, porque eu acho que tá meio assim, ainda pincelado. Vamos lá. Pro pessoal entender como que surgiu, eu vou usar a palavra como você falou, porque a gente, nessa idade, assim, principalmente os jovens e adolescentes, como você já sabe também, usa muito essa palavra. Sim. Como surgiu esse multiverso do mundo de Otávio? Do mundo de Otávio. Como surgiu tudo isso? Olha só, foi bem interessante. O Otávio, ele surgiu numa peça de teatro, numa EBF em 2001. Caramba. No ano de 2001. Gente. Faz tempo, né? Nossa. Foi uma peça de teatro que nós fizemos. Eu fazia parte de uma equipe de teatro chamada Expressão de Amor, que existe até hoje, inclusive, assim, eu tenho um paixão, um carinho pelo meu líder, que, né, sempre estamos juntos. Quando a gente tem oportunidade, a gente viaja junto, faz missões junto, fora para outros países. A gente formatou projetos juntos lá, Doutores Palhaço, enfim, é bem legal, assim, o Terapia da Alegria. E aí, nesse evento em específico, a gente foi chamado para uma igreja, numa cidade próxima à cidade onde eu morava, que era Maringá. Eu sou maringaense de nascimento, Maringá, Paraná, uma cidade lindíssima. Procura aí para você ver. É uma das cidades assim tops do Brasil de se morar, mas por uma vontade de Deus eu estou em São Paulo hoje. E aí nesse momento ali, ele chamou a gente e falou assim, cada um cria um personagem, nós vamos apresentar uma peça típica da Jocum, que era aquela do cadeirinha, não toque, pecado, né, que fica colado na cadeira, é bem legal, bem engraçada. E ele falou assim, aí a gente vai fazer toda com um personagem de criança. E aí, cada um tinha que inventar o seu personagem, a gente ia se juntar. É aquele típico teatro de igreja, né? Que se junta na hora né? 3, 2, 1, valendo, né? É isso aí. 3, 2, 1, valendo. E aí, foi dessa forma. E aí, eu comecei a pensar no meu personagem. Que personagem que eu vou fazer e tal? E aí, eu falei assim, vou fazer um nerd que assim, tem muita pretensão de sofrer bullying. Eu sofri muito bullying na escola. Sei como as crianças, naquela época, já estavam sofrendo com isso. E era um pouco, assim, falado, visto em 2001. E aí, eu falei assim, vou fazer um personagem que traz essas características. Então, eu coloquei óculos, fiz um dentão diferente. Eu usava um dentão, uma dentadura, uma prótese. Cabelo diferente, a roupa era tipo um suspensório, gravatinha, era bem diferente o Otávio. O Otávio já amadureceu muito ao longo desses anos. O Otávio se atualizou. Se atualizou. E aí nessa pegada, aí nasceu o Otávio. E o Otávio foi um personagem que chamou muita atenção na época. As crianças se engajaram nele, as crianças, tipo assim, se viram nele. E até o nome era peculiar, porque quando eu fui escolher um nome, eu falei assim, eu preciso de um nome que traz esse duplo sentido para as pessoas zoarem. E aí trouxe o Otávio. E aí nasceu o Otávio ali. Aí nisso, o Otávio ganhou muita força ali. Eu falei assim, tem algo diferente nesse Otávio aí, nesse personagem. Aí teve uma outra peça, a gente fez uma peça exclusiva do Otávio. Deu muito certo, que é o Otávio, o Medo da Escola. Foi a primeira peça que a gente fez exclusiva do Otávio. Tem no canal essa peça gravada, tá lá. É um dos primeiros vídeos do canal. Tá lá na íntegra, Otávio, o Medo da Escola. Depois fizemos Otávio e a Fábrica de Nuvens, que era uma continuação desse projeto do Otávio, o Medo da Escola. A gente apresentou em escolas, a gente apresentou em igrejas. Foi muito legal, que atendeu muito bem. E aí a nossa equipe, ela atendia mais o público jovem, adolescente. Era uma equipe que formatada mais para esse público em si. E só que a gente recebia, assim, convite de várias igrejas para vir aqui fazer o teatro para as crianças, pro acampamento das crianças. E a gente ficava dividido, começou a ter conflito nas informações, ter conflito nas agendas. Não vai dar porque a gente tá com a agenda não sei aonde. Só que eu sempre tive um tino para criança.
Desde a minha adolescência, eu sempre amei estar no meio das crianças. Eu acho que tem coisas que é porque é chamado, não adianta. Exatamente. Quando o Senhor chama a gente, já tem aquela chama ali dentro. Ele escolhe bem antes. Exatamente. Então, assim, e graças a Deus, desde quando eu me conheço por gente, eu sou crente. Olha Eu não aí, tenho essas histórias bizarras, não sei o que, não sei o que lá. Não, eu sou crente desde que eu me conheço por gente. Tem imagem minha de 5 anos de idade participando de acampamento de igreja, daquelas fitonas VHS. Lá em casa ainda tem dessa. Com aquelas faixas de, tipo, as faixinhas que ganharam nos acampamentos, né, com papel higiênico escrito. Assim. Era muito legal. Ótimo. Era muito legal. Então ali surgiu esse amor por estar no meio desse público infantil. Então quando eu saí do Ministério Infantil, eu falei assim, e agora? Aí eu fui servir no Ministério Infantil. Então comecei a dar aula dei aula até pro berçário. Pegava os bonequinhos lá. Então eu fui pro berçário, eu fui em todas as séries, as fases, né? E foi muito legal. Para mim ali foi uma escola, uma experiência, algo muito, muito bacana. E nisso a gente começou a ser chamado para vários encontros que estava dando conflito de agenda. E eu falei pro meu líder, falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, quando chamar e tiver conflito de agenda, me manda para as crianças. Eu amo estar no meio deles e eu quero começar a me envolver mais com esse público. Ele, beleza. Aí começou. Foi 1, foi 2, foi 3. Aí, de repente, eu já tava com a agenda paralela do grupo. Isso. E foi bênção, porque daí multiplicou, né? Não separou, não dividiu. Multiplicou. Então, foi bênção. E aí, nessa pegada toda, com 17 anos de idade, eu recebi uma revelação de um profeta, um homem de Deus. Foi na minha igreja. E a hora que eu era de igreja tradicional, daquela que assim, não podia nem bater palma. Eita. E uma figura como essa na minha igreja era, tipo assim, muito peculiar, muito diferente, muito, sabe? Aquela coisa, tipo assim, a minha igreja não era acostumada de ver as pessoas caírem. E essa pessoa foi lá e começou a orar e tal, e começou a ter esse mover na minha igreja. E eu, ceticão, né? Acostumado, ficava de longe, assim, e tal. E aí, no momento da oração, que todo mundo vai lá pra frente e tal, né? Porque daí tem a galera que corre atrás dessas paradas. Uhum. E aí eu fiquei lá atrás, né? Na minha, quietão, né? E com alguma coisa incomodando meu coração. Aí o pastor sai lá do púlpito, vem cruzando todo mundo, para na minha frente e fala assim, ó. Deus mandou te falar que você foi chamado para ser um pastor de crianças como nunca se viu nessa terra. Algo muito diferente Deus tem colocado no seu coração. E Deus vai fazer com que você caminhe através disso. Eu falei, amém. Como um crente bem centradão, assim. Eu peguei aquela profecia e falei, amém. Coloquei lá na prateleira, deixei ela lá e... Tá bom. Ok, beleza. Tá bom, beleza. Passou-se 3 anos. Esse homem volta de novo numa igreja. Eu não conhecia ele e depois eu não tinha mais relacionamento com esse pastor. E ele voltou 3 anos depois. E aí ele no meio do culto, ele parou tudo, desceu de lá, foi até lá, fez eu ficar de pé no meio da galera. Ele olhou pra mim e falou assim, lembra do que eu te entreguei há 3 anos atrás, a respeito de ser um pastor de criança? Eu falei, eu lembro? E aquilo me veio, o Espírito Santo trouxe na minha memória assim, ó. Na hora. Caramba, só pode ser Deus. Como é que esse cara lembrou da minha cara? Lembrou do que ele falou pra mim. Só pode ser Deus. E aí, ele veio ali, falou comigo e ele falou assim, ó, eu quero que você estenda a sua mão, porque eu vim te entregar o cajado que Deus forjou pra você. Glória a Deus. Cara, foi a experiência mais louca que eu tive na minha vida. É sério. Eu estendi a mão, ele pediu pra me estender a mão, ele falou assim, eu vou colocar o cajado na tua mão e você vai senti-lo. Eu falei... Vamos lá. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá, né? Ok. Estendi a mão, olhando firme pra ele. Ele veio, fez um movimento e colocou. Rapaz, parecia que tinha colocado o martelo do Thor na minha mão. Meu Deus. Porque eu enverguei na hora. Eu segurei aquilo que parecia que tinha jogado um supino de 50 quilos na minha mão e fez assim, ó. O meu braço foi lá embaixo, que eu levantei assim, que minhas veias estufaram. Levantei assim e falei assim, e eu senti aquilo. Eu senti aquilo. Né? Eu falei assim, o que é isso? A responsabilidade é grande. Caraca, que doideira isso aqui. Aí ele falou assim, esse é o cajado que Deus forjou pra você.
Eu falei, uau! E aí, na hora, eu comecei a pensar nas crianças da minha igreja. Eu falei assim, nossa, se já tava power assim, imagina compreender. Agora. Aí, na hora, Deus revelou pra ele o meu pensamento. Nossa. Ele falou assim, eu tô vendo que Deus revelou seu pensamento, você tá pensando que é pra atender as crianças dessa igreja. Não. Deus te chamou pra algo maior e ele me deu uma visão. Ele mostrou você no centro, assim, no meio, e ao seu redor milhões de crianças. Eita glória. Nossa. Na hora eu pensei igual Moisés. Quem sou eu, né? Isso. Quem sou eu, né? Na fila do pão. Duvida, né? Exato. Eu falo assim, eu tô numa cidade de 400 mil habitantes, não tem nem milhões de crianças nessa cidade. Aonde que vai surgir acontecer? grande menino. Internet nem existia direito, YouTube nem existia, nada existia. Enfim, eu falei assim, amém, ok. E toquei o barco. Daquele dia em diante, a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu já tinha me formado na faculdade de publicidade, eu já tinha aberto minha agência de propaganda, minha agência estava decolando, deitando, que até ameaça de morte eu recebia dos meus concorrentes. Deitando. Os concorrentes de 20 anos de mercado, eu assim, ó, atropelando tudo. E aí, nessa hora, minha esposa fica grávida, vem o Vitor. O Vitor nasce prematuro. Passei 30 dias morando dentro do hospital. Ele já tinha sido diagnosticado morto na barriga da mãe. Aí quando foi fazer o exame, ele deu um joinha assim, foi fazer o ultrassom, ele deu um joinha, mostrou assim, tô vivo, hein? Ó, tira eu aqui. E aí ele nasceu, a gente passou 30 dias no hospital, que já foi um recorde, porque ele nasceu ali de 6 para 7 meses, já foi um recorde ele ganhou peso muito rápido, ele foi uma recuperação assim impressionante para os médicos até. E aí, só que nesse período, eu deixei a minha agência com os meus funcionários. E quando eu voltei, acabou. Sim. Roubaram tudo, levaram meus clientes embora, zoou tudo. Eu fiquei assim, sem nada. Sem chão. Sem chão, sem nada. E questionando Deus, falando, Deus, o que tá acontecendo? O senhor sabe que eu tava cuidando do meu filho e agora vim aqui, agora que eu preciso de mais dinheiro, porque eu tenho uma criança para sustentar, tenho fralda para comprar, tenho leite para colocar na mesa. O que eu vou fazer? E aí Deus me fala. Deus fala assim, ó, faz um gibi e distribui de graça no hospital. Sim. Eu falei, que jeito, eu tô precisando receber, eu não tô podendo dar. Deus, tô precisando de dinheiro. Tu vai precisando ganhar. Eu tô precisando receber, eu não tô podendo dar não. E aí nessa hora, aí Deus falou assim, não, é assim. Eu falei assim, tá bom, mas eu não tenho dinheiro. Então eu vou sair batendo na porta, de porta em porta, igual um doido. No comércio, para conseguir patrocinador, para conseguir fazer um negócio. Eu falei assim, se eu conseguir fazer o primeiro, eu só paro quando o senhor mandar. E aí eu fui, bati de porta em porta, só tava com a ideia, não tinha nem esboço, nem nada. Só com a ideia. Eu falei assim, ó, Deus me falou que eu preciso fazer isso, e eu tenho que fazer. Você tá a fim de contribuir? R$100, R$200, R$300, R$50, R$10, me ajuda. E aí eu consegui, em uma semana... levantando pessoas pra te ajudar. Em uma semana, levantei o recurso, fiz o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto... Parei na 50ª edição. 50 edições em meses seguidos. Foi algo assim, E qual foi o nome desse? Você lembra? O Mundo de Otávio. O Mundo de Otávio? Em quadrinhos. Em quadrinhos. Foi aí foi que aquele nasceu. Teatro em si e tudo. Aí começou, eu peguei os roteiros do teatro, fui colocando eles pra... E depois fui criando novas histórias. Aí eu criei um universo do Otávio. Tanto que eu tenho um sonho ainda... tem o multiverso do Otávio. Tanto que eu tenho um sonho ainda de pegar esse material como base pra fazer desenho animado. Porque tá incrível. Uau. Todas as crianças que tiveram acesso a isso... Esses dias mesmo, um adulto, barbado já, com a esposa... Ele postou no Instagram e me marcou. Ele tava com a coleção do gibi. Ele falou assim, ó, essa coleção me acompanhou a vida toda. E hoje chegou o dia que nós vamos passar para outras pessoas. Eles não tinham, era um casal jovem. Ele falou assim, nós vamos doar para uma casa lá de crianças que estão ali em fase de adoção. Ele falou assim, nós estamos levando esses gibis para eles e a gente tem certeza que como mudou a nossa vida, vai transformar a vida dele. Uau. Mano, eu chorei. Que gratificante. Eu chorei. Um barbado. Ele começou a me seguir lá atrás, de criancinha, pegou meu gibi. Conhece toda a sua história. Desde o início. E a história do gibi não foi fácil. Não foi fácil, assim. Foi luta atrás de luta. Cada um era um desafio.
vem crise. Brasil é de crise em crise, né? Sim. E aí vem crise financeira e assim, eu tirando leite, eu tirando dinheiro de casa pra botar no projeto. Isso deu treta dentro de casa, lógico que ia dar, né? Aquela coisa de quase mala na porta. Minha esposa pediu pra mim escolher, ou você fica com o Otávio, ou você fica comigo. Sim. E nesse dia foi muito tenso. Eu passei a noite toda chorando e falando com Deus, falando, Deus, não é possível. O Senhor me manda fazer um trem desse e eu tenho que ficar aqui, né, no deserto até quando? E aí eu cheguei no meu escritório, tinha 2 pessoas que trabalhavam comigo. E aí eu falei pra eles assim, escuta, façam seus currículos, eu vou precisar fechar. Porque não dá mais. Eu não consigo, eu tô prejudicando a minha casa, eu tô prejudicando a minha família. Eu não posso mais continuar com isso. Nessa hora, chega o carteiro com uma carta direcionada para mim, Raia 1, Cela 106, Presídio de Mirandópolis, São Paulo. Falei, pronto, até o PCC agora tá atrás de mim já. Meu Deus. Não bastava uma esposa Vai querendo. vendo as histórias. Aí nessa Caramba. carta era um relato de um preso. Ele falou assim, olha, eu não sei se essa carta vai chegar, porque passa por triagem, um monte de coisa, mas se chegar, eu quero que você saiba de uma coisa. O seu gibi chegou até a minha cela. Olha isso. Olha onde chegou. O gibi chegou até a minha cela. Eu tive uma experiência com o Espírito Santo de um jeito que eu nunca tive antes. Eu me converti lendo o seu gibi. Eu já passei para mais de 10 celas aqui no presídio. E eles estão encantados com isso. E o que eu peço para você é, adote os meus filhos com esse material. Mande para eles, mandou o endereço da casa que eles estavam. Ele falou assim, ó, minha esposa tá presa num outro presídio, eu tô preso num ex-presídio. Meu Deus. E aí, olha só isso. E aí, e os meus filhos estão na casa dos avós. Eu preciso que você mande esse material para eles, porque se eu tivesse tido o contato com esse material Verdade. antes, com certeza a minha história não seria essa que eu estou vivendo hoje. E aí, ali, eu chorei. E aí, no final da carta, o que ele fala? Não desista. Não pare. Você não pode parar. Crianças, famílias inteiras precisam ver isso. Cê é louco. Não tem como, não. A gente até se emocionou com a história dela. Cê é louco. Aí eu cheguei com essa carta chorando em casa. Falei, amor, eu tentei Não dá, parar. não dá. Mas não dá, olha aqui. Não dá. Aí minha esposa começa a chorar, Chorou enfim. também. E aí foi milagre atrás de milagre. E a gente tem vivido isso até hoje de uma maneira espetacular, assim. Deus tem sido, assim, muito generoso com a gente com relação a isso. E a gente tem obedecido. Simples assim. É aquela coisa, né? É que nem mesmo na Bíblia tem vários relatos de vários homens de Deus. Às vezes a gente passa por provas, situações Sim. que pra gente a gente não consegue entender, a gente não Verdade. compreende por que Deus tá permitindo, né? Mas Não. é tudo processos, até mesmo para testar a nossa fé e nos fortalecer Exato. para as coisas grandes que estão por vir. Então, hoje, grandes coisas que você tem colhido são renúncias que você fez lá atrás. Muita né? coisa. Muita Muitas coisa. coisas. Por obediência. E como a gente falou, E o principal. no outro episódio, Deus, ele é pontual. No momento que você pensou assim, pronto, é agora que eu largo tudo, vem algo assim, pá, não Sim, desista. não desista. Na hora. É impressionante E como a Deus gente é tem que top. ser fiel e obedecer a voz dele, né? Para que ele venha nos abençoar e continuar no foco. Total. E assim, foi algo impressionante que Deus fez nessa trajetória do Gibi. O Gibi atendeu mais de 500 mil de crianças. Nossa, olha isso. Alcançou muitas vidas. Eu tenho certeza que muitas crianças foram Aquela transformadas com promessa isso. se cumprir na sua vida. Sim. Lá de trás. Exatamente. E aí, por que eu parei? Porque daí veio uma crise tremenda, o preço subiu muito e os patrocinadores tiraram o pé. E eu fiquei sem chão. E aí eu falei assim, e agora, Deus, o que eu faço? E perguntando pra Deus e já pensando, né? Vou dar uma espaçada no Gibi, talvez vou fazer de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, vamos ver como é que vai ficar isso. Aí nessa semana eu orando, pensando sobre isso, arquitetando como é que eu vou fazer. O meu filho mais novo, que estava com 4 anos de idade na época, a gente toda noite faz uma devocional. Eu leio uma história para eles, a gente conversa sobre aquilo, enfim. E aí ele olha para mim e fala assim, papai, as crianças têm o que a gente tá fazendo aqui? Eu falei assim, como assim? Isso de aprender da Bíblia, de entender os personagens bíblicos, as crianças, elas têm isso? Eu falei assim, olha filho, eu vou ser bem sincero pra você, a maioria das crianças não tem, porque os pais não despertaram pra isso. Eles deveriam estar fazendo, mas não estão. Ele falou, aí ele ficou assim, com a carinha assim, falou assim, e tem como a gente ajudar eles?
Eu falei assim, uai, eu não sei como é que eu vou ajudar todas essas crianças, não. Eu não sei, não. Aí ele simplesmente solta essa assim, ó. E se... Desse jeitinho, com essa carinha assim. E se a gente gravar os nossos devocionais e postar no YouTube? E na época o YouTube tava só com com as tranqueiras que tá aí até hoje, né? Fazendo um monte de besteira. Mas tava assim muito em alta e as crianças já estavam imergindo, né? Nesses outros aí. E aí nisso fez assim, ó. Plum, assim, é uma boa ideia. Uau. Acho que eu tô gostando disso aí. Continua. Vamos testar. Vamos testar isso. E aí nasceu o canal do Mundo de Otávio com os discípulos. Aí eu falei assim, só que eu não vou botar minha cara lá, eu vou botar vocês. Vocês vão falar, vou falar de criança pra criança. Sim. E aí tava lá, eles lá, contando história e tal. Aí eu gravava, editava e tudo certo. E foi assim. E, tio Otávio, uma curiosidade, que você foi contando aí toda a sua história, de quando você começou e tudo mais, mas e durante todo esse período, conta pra gente aí como foi essa adaptação, essa questão da resistência porque a gente sabe que existe uma resistência em questão da figura masculina em cuidar das crianças até o dia de hoje, né? Até hoje, hein? Então eu imagino isso lá atrás, como deve ter sido pra você. Foi, assim, desafiador, né? Porque até hoje a gente vê, né? 99% é as tias do ministério, é as mulheres que estão dominando, né? E isso toda a vida, né? Desde quando nasce, é a enfermeira, é a doutora, é não sei o quê, a professora, tudo... E os homens, como existe a necessidade de ter homens à frente de ministérios infantis, à frente de classes de escolas bíblicas, à frente disso, é a função do sacerdote. Lá atrás, quando a gente vai ler nas Bíblias, né, os talmins ali, né, eram os sacerdotes que passavam essas leis, as ordens e ensinavam da Bíblia, né? E é diferente. É diferente. É impressionante quando tem um homem falando, as crianças parecem que ficam mais atentas, parece que absorve mais o conteúdo. É assim, nada contra, as mulheres fazem um excelente trabalho, um excelente papel, mas a mulher, ela é mãe, então ela tem um vínculo mais dessa afeição de materno. O pai, ele já representa lei e ordem, é direção. Então, o pai é o responsável para dar direção e para botar as leis dentro de casa, para dar destino para as crianças. E nisso as crianças percebem. É algo, assim, espiritual isso. E foi, assim, maravilhoso, porque, assim, todo o processo eu tive muito apoio dos meus pastores, da minha liderança. Sempre fui... Eu sei que existe os olhares, eu sei que existe as desconfianças, eu sei porque o mundo, né, trabalhou essa figura masculina para deturpar, né, para denegrir e aí ficar essa desconfiança gigante. E eu sei que também... Hoje o mundo tá bem diferente. Sim. Eu sei que para um departamento infantil hoje, né, a gente precisa, não só para homens, mas mulheres também, né? Eu costumo falar para todo mundo, falar assim, o departamento infantil, gente, você tem que saber tudo da vida da pessoa para botar lá. É a parte mais importante ali do ministério. A gente viu aí nesse período político, né? A articulação, como é que é para entrar, inclusive, dentro das igrejas. Para ir lá, para influenciar. Não, a gente entra lá, eles sempre estão precisando de gente, e aí vai influenciando negativamente. Exatamente, no meio das crianças. Então você tem que saber o que o cara faz, né? Qual a procedência, até procedência de criminal. Isso, já ouvi. Tem que baixar a ficha policial, falar assim, não, ok, beleza. Senão a gente vai estar colocando qualquer pessoa, né? Para cuidar das crianças. Qualquer pessoa. Fica a dica, hein? E Ministério Infantil não é o resto. Não é assim, não deu certo, eu não sei cantar, eu não sei coisar, eu vou lá brincar, eu vou lá com as crianças. Pelo menos eles sempre estão precisando de gente, né? Mas não é bem assim, não é bem assim. A gente precisa de mais pessoas preparadas para isso, ter chamado para isso, cuidar de criança. Não é um trem que qualquer um faz, né? Tem grandes pastores, grandes evangelistas que não dá conta de ficar numa classe 15 minutos. Não dá conta. Então, assim, tem que ter algo a mais. Tem que ter. E a pessoa tem que saber, entender isso e levar isso muito a sério.
Verdade. Então é isso. Então, antes eu queria te pedir para você deixar um recado pro pessoal que tá acompanhando a gente, que trabalha, que tá começando no Ministério Infantil, sabe? Tanto para os tios como para as tias, sobre essa questão do perseverar. O que o Otávio daria de conselho para essas pessoas que estão começando? Olha, você que é do Ministério Infantil, você que quer fazer parte disso, não desista. As crianças precisam de nós. Elas precisam muito de nós. Elas são a próxima geração. O formar a geração, isso vem desde a criação do mundo. Formar a próxima geração, a gente vê todos os grandes homens e mulheres de Deus começaram na infância a serem preparados para assumirem cargos, postura e para serem grandes líderes. Então nós temos que ter esse olhar, esse cuidado e não desistir, não desanimar. Busque estudo, busque fazer um curso, leia bastante a Bíblia, não vá em cima da hora, pega o caderninho lá, ai meu Deus, hoje é meu dia, eu vou lá pegar e correr. Não faça isso. Por quê? Porque eu tô engajado em preparar as crianças e eu já vi muitos relatos sobre isso. Das crianças que chegam e às vezes sabem mais do que o tio na salinha. E eles dão um baile. Eles dão um baile? E eu tô engajado em fazer essas crianças ficar ninja nessa área de Bíblia. Então, você se prepare, se prepare que o negócio ali é feijoada pra molecada. Não dou papinha de neném, não. É isso aí, verdade. Tem que ser desse jeito. Uma coisa muito interessante é a representação, né? Então, eu já vi muito quando as pessoas vão fazer um teatro e um adulto quer se fazer de criança, coloca aquela criança estridente, muito alegre. E, tipo assim, às vezes dá muito exagero. E aí você, assim, Deus iluminando sua cabeça, colocando uma pessoa assim, uma criança mais, assim, intelectual, uma criança mais, assim, que sofre bullying, é diferente. Então, tipo assim, já havia uma representatividade. Sim. E por isso muitas crianças viram isso e, tipo assim, ficaram gamadas no Otávio, assim, por conta disso. E hoje a gente vê muito, por isso que a gente tem bonecões, né, os cabeções, assim. Hoje eu tenho uma tia mesmo que ela já faz até com o negócio do ouvido, né, pros surdos. Então, tipo assim, é uma representatividade. A gente vê muito isso quando as pessoas veem um boneco, assim, negro, né, e falam assim, nossa, olha, a minha cor é a mesma cor do boneco. E isso é uma representatividade muito grande. Então, vem o Otávio, nasce o Otávio, agora... Além disso, homem no Ministério Infantil. E aí, agora, o Otávio migra só dos quadrinhos e vem pro YouTube. E mostra tudo. E aí, vem com quadros sensacionais, que tem cada quadro. Né? Não, gente, ó, é o gamer do mundo de Otávio. O gamer é muito legal. Plano de leitura bíblica, tá vendo? Ele tá preparando os vocês estudam pra dar aula, hein? Se prepara. Tem Family Tour, que ele envolve toda a família, que inclusive é até uma coisa que eu queria até procurar, que é como que você conseguiu ali envolver toda a família no mundo de Otávio, né? Desde pequenininho. Porque por mais que ele criou, tipo, ali a ideia e tudo mais, a gente sabe que nem, por exemplo, o seu filho mais velho, que você disse que tá ali nos 15 anos. Eles chegam numa certa idade, né? Que eles têm aquela vergonha, aquela coisa da adolescência. E aí, nisso, você conseguiu envolver os filhos, a esposa, todo mundo. Exatamente. Os meus filhos, eles desde pequenininho, eles participam comigo. Então, assim, eles tinham 1 ano de idade, a gente fazia stand-up junto. Então, eles falavam uma coisa, ele falava outra coisa, daquele jeitinho de criança, fazia umas palhaçadas deles, umas atrapalhadas do jeitinho de criança. Então, sempre estava comigo em palco, em teatro, em cena. Então, eles nasceram praticamente no palco. Então, para eles foi muito natural esse desenvolvimento, né? Foi tranquilo. Minha esposa, ela é neuropsicopedagoga. Então, ela trabalhou muito tempo em escola, ela tem uma expertise muito grande. E o chamado dela não é para criança. O chamado dela é para atender os pais. E isso agregou demais no meu ministério. Porque antes era só eu e ela trabalhando dentro da escola. Ela começou na escola de estagiário e só saiu de lá coordenadora e estava quase sendo diretora da escola. Uma grande escola lá em Maringá. E aí... nesse processo todo, quando eu ia nas igrejas, eu falava assim, caramba, tá faltando uma peça nesse quebra-cabeça. E essa peça é referente aos pais. Por quê? Eu ia lá, entregava tudo para as crianças. As crianças saíam de lá incendiadas. Aí chegava em casa, tomava um balde de água fria. Sim. E aí isso era frustrante para mim, porque eu ia com
tanto ímpeto, eu fazia com que as crianças entendessem de um jeito tão legal. E chegava em casa e não conseguia desenvolver. Porque é aquela coisa que nem a gente estava conversando. A gente vai lá, planta nossa semente, faz o nosso trabalho, mas a gente precisa de alguém para dar continuidade, para manter. E essa responsabilidade é dos pais, não é da igreja, não é da escola, é dos pais. Os pais têm que entender essa responsabilidade. Pelo amor de Deus, pais, entendam a responsabilidade de conduzir os seus filhos no caminho. Essa responsabilidade foi chamada não é para os tios da igreja, não, é para os pais. A gente tá lá para ser um complemento, um plus. Mas os pais precisam fazer isso. E aí o que acontece? Eles, aí nesse processo todo, aí eu falei assim, amor, tá faltando você nessa história. Enquanto eu tô lá com as crianças, eu podia estar dando palestra pros pais. Podia estar orientando eles a educar filhos, a engajar nisso. E aí foi assim, devagar demais, porque minha esposa estava num alto cargo, ela achava que ela bancava o meu ministério. Né? E enquanto ela estava nessa pegada, ela ganhava mais do que eu mesmo, porque ela já estava num alto escalão de trabalho. Mas aí o que acontece? Ela saiu da escola de um jeito muito inusitado. Porque assim, ela não pediu as contas, deram as contas para ela. E ela top. Ela foi num sábado, ela foi honrada, ela ganhou prêmio. Ela foi, tipo, ganhou prêmio de funcionária do ano, de não sei o quê, assim, cheio de medalha, de prêmio. Chegou na segunda-feira, arruma suas coisas, você está demitida. Nossa. Meu Deus. Tipo assim, do nada. Tipo, do nada não, né? Deus já sabia as minhas orações, né? Já tava ali. E já Deus falava já tava trabalhando ali, ó. Eu falei, Deus tá querendo tudo. Deus já tá tava querendo trabalhando, tudo. só foi a confirmação. Exato. E aí o que acontece? Aí ela saiu e eu comecei a engajar. Então eu ia nos lugares e eu falava assim, gente, leva a minha esposa também. A minha esposa pode dar uma palestra pros pais e tal. Então eu fui envolvendo ela nisso. E nisso ela foi ganhando ali. E quando ela ia, o negócio acontecia de um jeito assim muito especial. Era um impacto na igreja toda. Não era só impacto ali com as crianças. Era um impacto que reverberava na igreja toda. Sim. Que os pastores ficavam me ligando depois, falando assim, gente, vocês têm que voltar aqui. Gente, o que vocês fizeram aqui? Gente, e contando os testemunhos, os relatos, como as famílias se engajaram, se fortaleceram. Foi algo assim, tremendo demais, especial demais. Eu falei assim, ó, tá vendo? Era a chave que faltava. E hoje a gente tem feito muito isso. A gente vai nas igrejas, a gente vai nos projetos e ela sempre tá junto comigo. Tanto que foi criado Criança Vem com Manual, nasceu na pandemia. Nasceu na pandemia. A gente dentro de casa, estamos ali e olha que foi de um desafio a pandemia para todo mundo. E antes de começar a pandemia, eu já estava me preparando espiritualmente para algo que viria e eu não sabia o que era. E eu falei assim, Deus, eu preciso ouvir da sua voz. O que o Senhor quer para essa nova geração, para esse ano? Porque eu tô assim, com sangue nos olhos, eu quero fazer algo diferente. O que o Senhor tá querendo para essas crianças? Aí Deus vem e fala para mim assim, eu quero que você leia a Bíblia toda para eles. Eu falei assim, toda? De capa a capa? Gênesis, Apocalipse? Ele Os pais deixaram de fazer isso e eu preciso que você assuma a paternidade de uma nação. Eu preciso que você mostre para eles como é bom ler a Bíblia, como é bom aprender da Bíblia, como é prazeroso entender a sua própria história. Porque a Bíblia não é a história dos outros, é a nossa história. É a nossa história. E aí, eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E eu tava num jejum de 21 dias só na água. E Deus falando comigo. Eu falei, meu Deus. E eu peguei assim, bem final do ano de 2019. Eu peguei 15, eu comecei dia 15 de dezembro. Pensa, é só festança, é só comilança. Escolheu o João, né? As pessoas iam na minha casa fazer churrasco e eu ficava tomando água. Eita, glória. Você vê o nível que eu levei o negócio, a sério. E as pessoas até falavam assim, cara, pelo amor de Deus, mano, isso aí é muito doideira. Eu falei, não, é doideira, mas vocês vão entender, porque tem alguma coisa que Deus tá querendo falar. E aí, beleza. Aí eu comecei, no ano de 2020, o 365 Kids. Que é a série que tá lá no meu canal, que eu leio a Bíblia de Gênesis e Apocalipse com as crianças. Sim. Todo dia. Foram 366. E ainda foi ano bissexto, então era 366. O primeiro dia eu só foi de eu explicar como é que eu ia fazer tudo aquilo. E meu filho, eu passei um ano dentro de um estúdio. Dentro de um quarto... Gravando, editando, publicando. Gravando, editando, publicando. Gravando, editando, publicando. Tudo você mesmo que editava.
Eu mesmo, até hoje ainda. Eu que gravo, eu que edito, eu que publico. Tudo em casa, aquele estúdio. Tudo em casa. Publicitário, né? É publicitário. Publicitário. Então eu tenho um quarto lá que eu montei de estúdio e, cara, foi desafiador demais. Porque assim, meu Deus do céu. Viver um ano dentro de um quarto e lendo, comendo a Bíblia, né? Porque eu tinha que ler, interpretar, falar com as crianças, entender, dialogar, trazer coisas novas, interessantes. Então, assim, foi uma imersão bíblica para mim e para eles. E foi muito legal isso. E aí, nesse processo, eu mudo de cidade ainda. No meio do ano de 2020, eu vou para São Paulo. Porque Deus falou para mim, falou assim, ó, chegou o tempo, é a hora de ir embora. Nossa. E eu falei, meu Deus, você sabe aquela coisa? A nuvem Deus, movimenta. E eu naquela pegada. Pensa. Eu fiquei 2 semanas sem publicar, depois eu tive que tirar o atraso. Porque eu tava meio que fazendo... Eu não tinha uma reservinha, eu não tinha uma gordurinha pra queimar. Eu tava assim, diretão, na né? pegada. Era quase ao vivo o negócio. E aí foi nessa pegada que eu mudei, fui pra São Paulo, aí pensa, foi uma doideira demais da conta. Mas foi bênção demais, porque nisso nasceu o projeto da Bíblia com a Sociedade Bíblica do Brasil. Porque daí a Sociedade Bíblica, eu me aproximei mais, eu já estava conversando com a Sociedade Bíblica eu encontrei com o Paulo Teixeira, que é um dos dirigentes lá, e aí conversando com ele, eu falei assim, cara, eu tô com uma ideia de um projeto novo de Bíblia para as crianças. Foi aí que surgiu, então, a ideia do projeto da Bíblia? Foi. Só que o projeto da Bíblia nasceu antes. Eu falei assim, eu tô com umas ideias para fazer algo novo com as crianças. Vamos ver se a gente faz alguma coisa junto? O Paulo falou isso para mim e lançou o desafio. Falei, beleza. Aí a gente foi conversando durante 1 ano, 2 anos. E aí, nesse período todo, eu falei assim, olha, eu tenho algumas devocionais que eu quero publicar. Vocês publicam livro? Eu tenho devocionais para publicar. Ele falou assim, cara, a gente só publica a Bíblia, não publica livro. Aí, beleza, tá. Aí fui para casa orando, falei assim, Deus, o que eu faço, né? Aí eu lembrei que tinha algumas Bíblias em casa que tinham encartes. Peraí, eu tenho um livro, mas eu posso encartar esse livro dentro da Bíblia, aí vai ficar mais top ainda, porque eu já tenho um material de estudo dentro do material de estudo. Eu já tenho a escola, o caderno, o lápis, tudo embutido. Tudo num só. Tudo num só. O combo. Aí eu joguei essa ideia pra eles falaram assim, ó, tem que ser algo muito inovador, porque a gente já tem Bíblias aqui. Eu falei assim, pode deixar comigo. Vou sentar, inovação. E aí cheguei com o projeto da Bíblia de Estudo Kids, o Mundo de Otávio, que daí vem com os devocionais, com um QR Code, que leva para vídeos no canal, que interage com as crianças, que é algo assim muito legal. E eu ainda vim com uma proposta inovadora a nível mundial, que é uma Bíblia toda em letra maiúscula. Nossa. Não existia no mundo. Não existia. E as nossas crianças brasileiras são alfabetizadas com letras caixa alta, com letra bastão. E quando eu lancei isso pra eles, eu tive um não logo de cara. Por quê? Porque eu tô lidando com pessoas também conservadoras, de cabelinho branco. Lá, eles até brincam, né? Pra ser diretor aqui da Sociedade Bíblica, tem que ter cabelo branco e andar de bengala. E aí, o molecão lá dentro, né? E aí... Eu levei isso pra eles e eles falaram não. Aí eu fiz amizade com a diretora de diagramação da Bíblia, dos projetos de Bíblia. Ela veio comigo em particular e falou assim, eu acredito no seu projeto. Vamos fazer isso paralelo e a gente só mostra pronto. Aí eles vão ver que é possível, porque eles achavam que a Bíblia ia ficar enorme, né? Uma tábua, um tijolo. Sim. E aí... Beleza, aí eu junto com ela, a gente foi formulando, foi vendo uma fórmula boa para encaixar tudo e não passar do número de páginas, que tem um limite a Bíblia para você, para ficar boa para impressão. E aí conseguimos. Apresentamos, o cara caiu o queixo. Falou, é possível. Uau! Vamos fazer essa Bíblia. E fez. E com isso, eu consegui antecipar o desejo de ler a Bíblia nas crianças. Porque antes, lá com 8, 9 anos, que elas iam conseguir começar a entender, porque a letra maiúscula, minúscula, para eles é mais desafiador. Sim. Agora,
É o mundo, Tranquilo. é o mundo novo para eles. Quando eles aprendem a ler, eles lê tudo. Aí tá aqui, diário de bordo. Aí vai na placa lá, Goiânia, Anápolis. Eles vão vendo eles vão lendo tudo. Eles estão com esse desejo, porque é um novo mundo que se abre. Descoberto. E aí, nesse momento, não tinha uma Bíblia para encantá-los. Eles, né? E a Bíblia de verdade, né? Porque nessa idade eles já não querem mais aquelas Bíblia infantil, que são historinhas selecionadas. Eles querem a chamada Bíblia de verdade. Isso. Eu quero uma Bíblia de verdade, mãe. Exato. E aí, agora, eles têm a oportunidade de uma Bíblia de verdade. Uma Bíblia com muito conteúdo, com muita coisa legal. E foi uma bênção demais. Tem sido uma bênção. A Sociedade Bíblica está muito feliz. A gente lançou ela em período de pandemia. E foi um sucesso de vendas que comparou as vendas das Bíblias que já estavam lá sendo rodadas. E eles ficaram surpresos, porque para eles ia ser menor, porque era pandemia, as igrejas fechadas, ministérios infantis fechados, tudo fechado. Surpreendeu. E aí a Bíblia completou 1 ano em março desse ano. E só tem 1 ano desde o primeiro? 1 ano. Uau, mano. E aí eu entrei agora na jornada do 2º ano. Aí quando entramos nessa jornada, eles já imprimiram ela umas 3, 4 vezes, desde da primeira edição. Então foi lá em 2020, você fazendo todo o estudo com eles, e aí em 2021 você foi lá, exatamente, levou para eles a proposta. Levei para eles. E ainda assim, eu gravei vídeos exclusivos para a Bíblia. Também. Que não estão no canal. Ah, não? Estão exclusivos. São só pelo QR Code. Porque, na verdade, o que eu ia fazer? Eu ia pegar alguns vídeos aleatórios, que eu já tinha gravado a Bíblia toda, então tem muita coisa lá. Eu ia pegar alguns vídeos que seriam, assim, similares ao estudo que eu tinha feito. Mas eu tenho 10 anos de estudos de acampamentos, de EBFs, que eu já coloquei em prática. Então, esses estudos já eram validados, consolidados, aplicados e, sabe, tava tudo ok. Check. E esses 10 anos de estudo que eu ia fazer esse livro. E aí eu ia colocar ali vídeos aleatórios. Aí quando eu mandei para a Sociedade Bíblica, que passou por uma sabatinada lá dos teólogos da Sociedade Bíblica, que voltou com algumas correções e que eu li, eu falei assim, cara, isso aqui merece vídeos exclusivos. E eu fiz a maior loucura da minha vida, porque a Bíblia estava para ser lançada, já tinha data para produção, e em 2 semanas eu gravei 50 vídeos. Meu Deus. Em 2 semanas. Quantos vídeos por dia? Eu acordava 5 horas da manhã e ia dormir 1 hora da manhã. 5 horas da manhã, 1 hora da manhã. Nossa. Assim, ó. Deitei. Vibe. Gravei 50 vídeos, editei, publiquei tudo certinho, bonitinho, pra ter os QR Codes pra colocar na Bíblia. E aí ficou incrível, porque ficou exclusiva, ficou muito legal. Gravei com o boneco, gravei com os meninos, gravei comigo. E agora tá tendo lançamento, né? E Apresenta agora, pra gente. o relançamento da Bíblia, essa daqui, é a Bíblia exclusiva, que é a nova edição. Inclusive, eles pediram pra pôr na capa. Nova edição. Por quê? A primeira, ela tava com a capa branca, que tinha minha foto aqui com as crianças e tudo mais, escrito Bíblia de Estudo Kids, o Mundo de Otávio. E é legal que é a primeira Bíblia de Estudo Kids, que é assim, com esse nome, né? E aí, eles vieram esse ano eles vieram com a ideia assim, nós vamos imprimir de novo e a capa antiga acabou. Você tem alguma ideia de trocar a capa, alguma coisa? Eu falei assim, opa, peraí. Ideia. Nós vamos trocar. Ideia? Nós vamos trocar. Deixa eu só pegar aqui peraí, deixa eu apertar o play aqui. Passa de ideias. Tic. E aí eu comecei a orar, falei assim, Senhor, me dá uma capa que seja relevante para essas crianças. Uma capa que vai subir a régua deles, que eles vão ter, assim, mais prazer ainda em mostrar assim, essa é minha Bíblia, essa é minha Bíblia. E aí me veio a imagem do leão, que já é normal, Bíblia de leão, mas eu queria algo que remetesse também à minha marca, porque ela é toda colorida. Sim. E tal, então eu precisava de algo. E o óculos não pode faltar. E o óculos. E aí é que veio a sacada dessa capa. Porque quando tava só o leão, e eu falei assim, mas eu preciso trazer um elemento a mais. E eu falei, vou pôr o óculos. E falei assim, uou, ficou demais esse leão com óculos. Ficou diferente. E aí eu falei assim, Deus, ficou demais isso, ficou muito legal. E aí eu falei assim, peraí, mas tem um significado além disso. Não é só a imagem por si. E aí comecei a orar e Deus falou pra mim, falou assim, olha filho, o óculos representa a sua natureza humana limitada.
Agora o leão representa o que eu te trouxe para ser. Amém. Então, essa capa ficou poderosíssima por conta disso. Porque o óculos representa a nossa natureza humana, é limitada, mas o leão é aquilo que nós somos de verdade, é a raiz da tribo de Judá. Meu, é muito demais. Total. E aí eu vim com a novidade, que é... quando eles viram a capa e viram essa explicação, eles já amaram. Aí eu falei assim, só que eu quero algo mais. Eu quero que ela brilhe no escuro. Tá, olha só. E aí... Brilhar no escuro? Do nada, como uma assim? Bíblia que brilha no escuro, Renan. Eu falei assim, ó, eu já vi algum material impresso que brilha no escuro, que absorve a luz e depois ela reluz à noite. Eu quero isso. Aí eles foram pesquisar e tal e conseguiram, acharam um fornecedor disso daí e aí fizeram todos os testes, porque esse tipo de tecnologia, ele tem algumas peculiaridades, Sim. então aí... Fizeram vários testes, aí conseguiram. Tava assim, quase pra rodar o negócio, eles falaram assim, ó, deu certo. Vai sair. Eu orando, falei, Deus, que dê certo, que dê certo. E deu certo. E agora ela é uma Bíblia top, brilha no escuro. Brilha no escuro. Ela vem com outras peculiaridades também. Agora eu pedi pra eles destacarem as palavras de Jesus. Ah, sim. Então as palavras de Jesus vêm em destaque nela. O plano de leitura dela não era o 365 ainda. Eu só tinha uma página ali referenciando ao 365, mas não era. Aí eles fizeram agora o plano de leitura bíblica anual dela, é o 365 Kids com os QR Codes. Então as crianças podem acompanhar junto comigo com a Bíblia, com o vídeo. Então isso é muito legal, interativo demais. Tem plano para família, que é esse plano aqui, que é incrível, é um plano de estudo, que ele fala aqui a respeito de princípios e valores. Então, é para a família toda fazer esse plano juntos e aprender sobre princípios. Então, ó, janeiro, o mês do amor, fevereiro, confiança e coragem, março, bondade, aí vai, obediência, responsabilidade. Então, são princípios para trabalhar durante o mês todo. Acho que eu quero uma Bíblia. Legal. E aí veio com esse daqui também, que isso daqui é algo que eu também criei, que a gente já está acostumado também em contar as histórias com o livro Sem Palavras. Eu tô vendo que você tá com... Eu tenho um desse aí também, que é muito legal. É da APEC, não é? Isso. Da APEC. E aí eu falei assim, Deus, me dá uma nova ideia para contar a história da salvação. E aí fui orando e Deus foi trazendo umas imagenzinhas na minha cabeça. Aí coloquei isso aqui. O like, a cruz, a maçãzinha que parece a maçãzinha tal lá. A mãozinha, as duas mãos conectadas e o controle de videogame. E eu falei assim... Diferente. Uau, diferente. Aí fiz a pulseira, que daí eu falo que é o código da salvação. Tanto que tá aqui, ó. Né? Desvende o código da salvação e conte para os seus amigos. Com QR Code e tudo. E aí, esse código da salvação, o que acontece? É muito legal, porque assim, ó. Quando Deus criou o mundo, ele viu que era tudo bom. Então, ele também criou o botão do like. Ele criou o botão do like, gente. No primeiro dia, ele já criou o botão do like. O like não é inovador. Não Deus é já tinha criado, Deus gente. já tinha criado o like. Desculpa aí, Zuckerberg. Desculpa aí quem foi que criou esse trem. Vocês só são uns copião. É isso aí que vocês são. Então, Deus já tinha criado o botão like. Porque todo final de tarde ele via que era bom. Sim. Só que daí, quando ele criou eu e você, ele viu que era muito bom. Muito bom. Então, ele não deu só um like. Ele deu milhões de like. É aqueles youtubers que ficam assim... Deu Dá like, super like. Dá um super like aí. Então, ele deu um super like em você. Só que o inimigo de Deus ficou furioso com isso. Porque ele era o deslikeado. E o deslikeado pra sempre. Ele não tinha mais chance de ter like. Adaptação, tô gostando. Ele foi muito deslikeado. E ele falou assim, não, se eu não posso ter o like, e eles são o super like de Deus, eu vou fazer com que eles se igualem a mim e sejam deslikeados. E aí trouxe o pecado. E aí, com o pecado, nós fomos deslikeados, porque com o pecado nos afastamos de Deus. E quando a gente se afasta de Deus e começa a caminhar longe, a gente começa a viver uma vida dislike. Então, mesmo que para Deus a gente nunca perdeu esse like, mas para nós, para nossa vivência, a gente foi deslikeado. E aí Deus não deixou isso barato, mandou Jesus para nos resgatar, para morrer na cruz, para ressuscitar e para nos devolver esse like, porque ele nos ama e para nos reconectar a esse amor. Então, por isso que é a mãozinha de Jesus e a nossa mão,
conectada num coração. Uhum. Então, são duas mãos aqui e formando um coração, e a mão de Jesus. Então, ele fez isso tudo para nos reconectar novamente com esse like de Deus, com o amor de Deus para sempre. E para que a gente permaneça nisso, o que a gente precisa fazer? Jogar videogame para sempre? Não. A gente precisa entregar o controle da nossa vida. Uhum. Quando a gente entrega o nosso coração, o controle da nossa vida para Jesus, aí a gente permanece no like dele para sempre, porque a gente vive por meio dele. Ele é o dono do jogo, ele que criou tudo, ele sabe os atalhos, ele sabe os caminhos, ele sabe por onde a gente tem que passar, mesmo que seja no vale da sombra da morte. Mas a gente não vai temer porque ele criou o jogo e a gente tá nesse jogo. A gente é o player number one. Então, a gente tá nele. Então é isso. E aí eu falo pras crianças assim, aí a pergunta é, você já entregou o controle da sua vida para Jesus? Se a criança fala sim, amém, tamo junto. Se não, então bora orar e bora entregar o controle agora. Nossa, a criança fica louca, ela quer entregar. E isso foi muito legal, porque daí eu criei a pulseira e as crianças começaram a comprar pulseira e a evangelizar na escola. Então eu comecei a multiplicar o mundo de Otávio no meio das crianças. As crianças, elas viraram evangelistas nas escolas, nos bairros. Tem pai que já chegou pra mim e já falou assim, eu não vou comprar isso. Ah, uma besteira dessa, não sei o quê. Na igreja, tá? E aí, ele falou assim, ó, eu só vou comprar se o meu filho souber falar isso daí. Criança de 5 anos de idade. Aí a criança pegou assim e falou assim, pai, isso assim, 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 porque eu já tinha contado isso. Sim, Pai, sabia. Ficou bom. Falei, beleza, vou comprar aí, mas vai esquecer. Aí, um dia, o pai chega do trabalho, a criança ele mora num condomínio, a criança tá no parquinho do condomínio, criança de 5 anos de idade, sentado do lado de outro amiguinho e contando a historinha. E o pai ficou atrás da mureta só ouvindo. Contou a historinha toda. Aí ele fez a pergunta. Ele fez a pergunta pra criança. E você já entregou o controle da sua vida pra Jesus? O menininho falou, não. Como é que faz isso? Aí falou assim, vamos orar, eu vou orar junto com você e você repete comigo. Uau. A criança. Uma criança de 5 anos de idade. O pai começou a chorar. O pai começou a chorar. Falou assim, meu Deus. Peraí, quem que não queria comprar mesmo? Oi. Que burro, Zero para ele. Mas olha só, pessoal, inclusive já fica a dica, né? Vai na livraria mais próxima aí da sua cidade, pesquisa lá no Instagram, O Mundo de Otávio, e lá tem o link que vai direcionar para você comprar essa Bíblia. Compre essa Bíblia top, top, top. Para abençoar a vida das suas crianças. E os outros produtos também, a pulseira tem lá a loja, omundodeotavio.com, que é a nossa loja exclusiva. Tem lá vários materiais, tem livros publicados da minha esposa, tem muita coisa legal lá. Pode ter certeza que você vai se encher lá. Para os tios e tias aí do Ministério Infantil, os artesãos, né, já pegaram a referência do visual, né? Sim, né? Tipo isso, né? Eu já peguei aqui a referência do visual. Já pegar uma referência de como vamos produzir. Uma outra da salvação. E muita gente já fez isso. É importante porque traz, assim, pra atualidade, né? Claro que sim. E aonde eles ficam mais vibrados ali, conectados. Ficam loucos, ficam admirados. E aí eu vim com a inovação, que eu tinha lançado a pulseira e agora eu lancei a pulseira que também brilha no escuro. Aí, a Bíblia brilha no escuro, o braço brilhando no escuro. Caramba. Tem criança que não dormia. Escuro, Tinha criança que não dormia com a luz apagada. Mas agora começou a dormir porque tem um leãozão lá brilhando no escuro, tem um braço dele brilhando no escuro. Maravilhoso. É muito legal. E o legal de tudo isso é que essa tecnologia nos arremete à nossa maneira de viver também com Cristo. Sim. Porque quanto mais próximo da luz, quanto mais exposição à luz, mais ela reluz. E quanto mais nós estivermos próximos da luz, mais próximos de Jesus, mais a gente reluz também nesse mundo. Então a criança começou a fazer essa similaridade com ela, foi muito legal. Uma das coisas maravilhosas, né? Porque o nosso primeiro ministério é a família. Então, total. Ali, seu primeiro ministério foi a família. Que juntos formaram o Ministério do Mundo de Otávio. Isso aí. E aí, um dos maiores projetos da sua vida nasce ali dentro do seu primeiro ministério, a família. Exato. Que é quando seu filho fala, pai, vamos aí. Não é demais. Vamos criar um canal aí e divulgar. Porque as crianças precisam ter o alimento que ele estava tendo em casa. Exato. Os pais precisam ser referências. Isso. Os pais precisam ser referências. Senão os filhos vão buscar referência fora de casa. Sim. E aí é que tá o problema. Eu vejo muito essa cultura de não assista isso, não faça aquilo. Olha, eu já assisti todos os filmes da Marvel com os meus filhos. A gente já assistiu até o Buzz Lightyear juntos. Mas por que tudo isso? Por que esses filmes... por que você tá assistindo esses filmes que a
galera tá toda criticando e falando porque vem com cultura, né, de gênero, um monte de coisa. Eu falo assim, por quê? Eu já instruí o coração dos meus filhos e eu tenho argumento para depois de um filme desse conversar com eles sobre o assunto. É o que precisa. E isso, e dentro de casa. Eles não precisam saber isso fora, eles não precisam experimentar nada fora para saber. Então, em casa é que se instrui. E os pais perderam um pouco isso nesse workaholic, desse, né, preciso trabalhar e dar tudo pro meu filho. Não tem que dar tudo para ele, até porque é isso que tem estragado muito, tem criado uma geração fraca. Então a gente precisa instruí-los. E também, tipo, os pais vêm proíbem as crianças de ver filmes e desenhos, mas qual alimento que o pai tá dando? Exatamente. Qual que tá colocando? E o porquê não ver? Não vê que sai do diabo. Aí, meu filho. Não, aí depois aí é que você gera um desejo na criança. Isso mesmo. Gera um desejo. A curiosidade pra eles irem atrás. O não é o primeiro sim que a criança recebe. Então, tipo assim, eu proíbo meu filho de ver filmes, proíbo de ver meu filho de ver desenhos, mas o que eu tô fazendo? Eu não tô alimentando meu filho, não tô fazendo devocional, não tô fazendo um culto doméstico, então o que vai adiantar o meu não e matar o meu filho? Não tem tempo em família, não tem tempo de mesa, as famílias estão perdendo tempo de mesa, as famílias não comem mais juntas, tem casa que já tá sendo construída que não tem nem mesa mais. E a mesa é importante tempo de mesa, sem celular em cima da mesa. Porque tem aquela coisa, né? Tá lá no quarto, mandando mensagem pra mãe que tá ali na sala, perde aquela comunicação. Na própria mesa. Outro dia eu vi, várias vezes eu tenho visto famílias chegar, sentar, todos num celular e depois ir embora e ninguém se conversou. Sim. E deram risada. Do quê? De outras coisas que estavam vendo. Desconectos um do outro. Tanto que, por conta dessas questões também, que nasceu um outro ministério dentro do meu ministério, que é o Family Camp. Isso que a gente... a gente já entra na pauta. Aqui você viu que vai fluir aqui. A gente já vai... Da Bíblia, eu ia perguntar antes. Eu falei assim, ele já entrou na pauta, já foi tudo assim, encaminhado. Mas é isso. Agora... Tá fácil o podcast, então. Demais, graças a Deus. E vendo essa necessidade da família, nasceu o projeto, né? Nasceu o Family Camp. Family Camp, assim... Era algo que já vinha queimando no meu coração há um tempo. Depois que minha esposa engrenou, assim, 100% também junto comigo nesse projeto de alcançar as famílias, de trazer essa comunicação. E é legal que, assim, tipo, a gente vai lá para uma igreja, a gente tem, né, todos os temas que a gente tem trabalhado hoje em dia tá na Bíblia. E aqui tem um tema, por exemplo, é o Prontos para a Batalha, que é tema de guerra. Eu trago informações sobre guerra e como vencer as batalhas do dia a dia. E aí, nesse tema, a minha esposa vem com os pais e coloca... E aí, o tema dela o pronto, continua dentro da temática Prontos para a Batalha, mas vem assim, ó... preparando... Filhos... não, como é que é? Oh, meu Deus do céu, esqueci agora, não acredito! Não, esqueci. Não lembro. Aí já fica a dica e o convite para a sua esposa, Ana, poder vir também nos visitar. Ela vai vir aqui. Para poder nos contar um pouco mais também. Ela vai vir aqui. Capitães em tempos de guerra. Olha aí. Porque é um tema que ela mais trabalha, né, com os pais. Capitães em tempos de guerra. Porque os pais precisam ser capitães dos seus filhos para prepará-los para a batalha, para as guerras. Aí tem o Somos Todos Heróis, que daí ela fala com eles sobre heróis ou vilões. Que tipo de paternidade nós estamos exercendo. E aí, assim, a gente vai fazendo essa casadinha e é muito legal. Porque isso, depois em casa, gera conversa, gera o perceber. Muda a visão, né? Isso. E aí nasceu o Family Camp nesse bololô todo. A gente já tava com esse desejo de levar as famílias para uma imersão familiar. Algo que ia tirar elas do mundo delas, ia levar para um ambiente onde elas pudessem se conectar de uma maneira especial, sem tecnologia, sem nada, e poder brincar, se divertir e aprender nesse processo todo. Então é um acampamento onde a família vira um time. E eles precisam se engajar porque todos são fundamentais para vencer as provas. Porque são provas que às vezes vai depender de uma habilidade de um, de outro. E essas provas precisam da família toda. Isso. Então é muito legal, é divertido. Parece aqueles filmes, sabe? O Dia do Sim, aqueles filmes divertidos de acampamento americano. E é aquela coisa, a gente sempre conversa antes de começar o podcast. Então, tipo assim, a gente já sabe... a gente já tava ali quase passando todo o assunto, falando que a gente nem para que senão a gente não vai ter assunto pra falar no podcast. Mas aí entra também a visão, né?
a visão que o filho tem sobre os pais. Exato. Nossa, eu não sabia que meu pai era assim. Isso. Tão Que competitivo. bom. Isso. E o pai também vê sobre o filho. Ó, meu filho é assim. Exato, revela habilidades, revela o perfil de cada um, o perfil de liderança, o perfil de como aquele outro... Tem família que ganhou por causa do filho de 5 anos de idade, porque ele foi fundamental naquela prova. E como ele se sentiu pertencente. A questão hoje em dia, qual é o problema das crianças? É não se sentir amado e não se sentir pertencente da família. Esse é o maior desafio das famílias hoje, é fazer com que seus filhos se sintam amados e pertencentes. E para fazer isso acontecer, exige vários fatores. Eu falo que pai e mãe não nasce quando nasce um filho. Pai e mãe tem que estudar, tem que ir atrás. Tanto que a gente também, dentro de todo esse projeto, a gente tem uma plataforma de ensino digital para os pais entrarem lá, pagam uma anuidade lá, mas a gente tem muito conteúdo lá, conteúdo denso e que está transformando famílias ao redor do mundo. Nós tivemos agora uma temporada nos Estados Unidos e a gente foi ministrar em muitas igrejas de alunos nossos que foram impactados e têm impactado pessoas fora do país. A gente tem grupos formados na Angola, a gente tem grupos formados no Chile, no Equador, em um monte de lugar, no Japão. Todo lugar tem alguém estudando e vendo que, uma educação por princípios e valores é muito melhor do que uma educação por leis. Maravilhoso. E esse é um projeto que vem sendo por estados... O do Family Camp? O Family Camp eu comecei e fiz o primeiro na região sudeste, em São Paulo. Depois eu vim aqui para Goiás, porque foi muito goiano para lá. E aí ficaram doidos com o projeto. Falaram, você tem que levar isso para nossa região lá na Centro-Oeste. E aqui é uma região boa, porque pega aí, pega aí Brasília, Goiânia, Anápolis, pega um grande grupo aqui. E aí nós começamos a fazer aqui na região Centro-Oeste. Agora, o ano que vem eu já tenho data, inclusive nem divulguei ainda. Talvez eu divulgue. Acho que eu vou divulgar aqui, hein, gente? Já dá uma exclusiva pra gente. Datas exclusivas do Family Camp. O ano que vem eu vou fazer um mega Family Camp. E eu consegui um lugar muito especial, que é o Palavra da Vida de Caldas Novas. Uau, ó, pertinho da gente. Palavra da Vida de Caldas Novas. Tem o tio Renan e tem o tio Xande lá servindo vocês, tá bom? Leva a gente pra servir. Pode, gente. É sério. Conto com vocês lá pra servir, porque vai ser um mega Family Camp. Uau. Lá cabe 60 famílias. Nossa. Então eu vou fazer, eu vou me engajar pra isso. Então, assim, e eu tenho agora o Family Camp também, o Family Camp Parcerias. Como é que funciona o Family Camp Parcerias? O Family Camp Parcerias é assim, a igreja tem um volume de famílias que querem fazer parte de um projeto como esse, que querem participar e se envolver. É uma imersão familiar, como eu disse. E aí a igreja pode nos contactar, nós fazemos a gente leva a estrutura, a gente faz tudo e se engaja junto com essa igreja. Aí o líder da igreja, o pastor, todo o ministério ali de famílias, ficam engajados para fazer com que as famílias participem. Então a gente está fazendo essa parceria. A primeira parceria agora foi com a IBM de Alphaville, que é a igreja onde eu estou, que o meu pastor gostou tanto do projeto, porque esse é um projeto do Mundo de Otávio e Criança Vem com Manual. O pastor achou tão interessante o projeto que ele falou assim, o ano que vem, 2023, eu quero colocar esse projeto como projeto Famílias da Igreja. Vai ingressar junto com os projetos que a gente já tem para família, e esse vai ser um deles, vai ser uma pasta nova. E ele me pediu 4 datas pro ano que vem, pra você ter uma ideia. E a minha igreja já tem um lugar legal, tanto que o próximo Family Camp agora na região sudeste vai ser nesse lugar, que é o Farol, que é um lugar incrível, maravilhoso. Só que lá é limitado, cabe 16 famílias. E olha só, aí é VIP, hein? 16 famílias. É VIP. Vivendo uma imersão familiar muito legal. Então, e tá aberta as inscrições. Você que tá aí, ó, não sei quando vai ser publicado isso aqui, mas tá aberta a inscrição, de 9 a 11 de dezembro agora. Vai ser lá em São Paulo, ali na região de São José dos Campos. É muito legal. E aí o pastor já pediu 4 datas pro ano que vem. Então, o Family Camp Parceria já tem 4 datas pro ano que vem no IBM Alphaville. E tem esse mega Family Camp que a gente vai fazer agora aqui e com um novo tema. Porque cada ano a gente tá trabalhando com um tema diferente. Então, assim, a gente vai rodar tipo 5, 6 Family Camps no ano.
mas sempre com o mesmo tema. Sim. E esse tema, e sempre agora o de Caldas Novas vai ser o que vai startar o novo tema. Então, o ano que vem a gente ainda vai rodar... Totalmente exclusivo, então mesmo. Totalmente exclusivaço. Goiás tá demais, hein? E o tema desse ano tá sendo A Rocha, firmando as bases de uma família inabalável. Tá demais o tema, tá trabalhando com... Eu trouxe, assim, um estudo sobre as rochas que aparecem na Bíblia e o que elas têm a ver e o sentido que ela tem pra família. Tem sido muito legal. E sabe o que é legal? A família toda tá no templo, tá junta e estão aprendendo juntos. Porque é eu e minha esposa ministrando, então enquanto ela tá falando uma pegada pros adultos, aí eu já venho numa dobradinha com as crianças, trazendo na mesma conexão, no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Parece que... E o povo fala, funciona isso? Funciona. Porque parece que não tem criança. Eles ficam tão antenados. Sim. E é legal que eles estão aprendendo juntos em família. Aí tem aqueles olhares, tipo, dos filhos pros pais, dos pais pros filhos. Aqueles olharzinhos que a gente reconhece. Espelho, né? É incrível. Opa, é muito legal. E aí, esse tema desse ano. Aí, no Family Camp, o primeiro, Deus me acordou de madrugada e falou assim, o tema do próximo ano será... Será que vai ser revelado? Será? Vou revelar, hein? O tema do próximo ano, do Family Camp Caldas Novas, de 7, 8, 9 e 7... Até a data, gente. 7, 8, Anota, 9, Renan, 10. deixa eu Anota. agendar. De 7 a 7, 8, 9, 10. De 7 a 10 de setembro de 2023. E as datas livres. Ainda tá livre. Não dá Já pra imagem de vi aí. 2023, não. Já adota. fecha e já adota aí essa agenda. Já coloca lá pré-agenda, já. Family Camp, Caldas Novas. E vai ser muito legal. E o tema vai ser a porta. Nossa. Que isso, O hein? acesso. Já tô sentindo. Eita, é eu mistério. até É mistério. A gente até... Deus falou É assim, ó, mistério. Prepara. Você agora firmou a base da família na rocha. Agora você precisa dar o acesso. Gente, Nossa, maravilhoso. que isso, hein? Cê é louco, vai ser Otávio do céu. demais. Gente, não perca esse Family Camp, vai estar incrível. E, inclusive, né, já fica aí o convite para você que não acompanha, vai lá nas redes sociais, no Instagram, segue o Family Camp para você já ficar por Isso dentro de mesmo. tudo. Quando as inscrições abrir, você ser um dos primeiros, né? Sejam vamos os falar. primeiros, porque Deus fecha assim rapidão. E agora, tio Otávio, a gente queria fazer um quadro aqui que a gente tá fazendo, Isso mesmo. né, tio Renan? Isso mesmo. A gente tá finalizando ali, porque nosso horário é bem Se a contado. gente pudesse, a gente estendia estendia bem mais, mais. porque Os tem assuntos assuntos. Tem assunto, meu Os filho. assuntos vão fluindo, mas E tem hoje... assunto. Nós vamos fazer agora um bate-bola, como a gente sempre faz Sim. aqui. E é coisa bem tranquila, tá? Não é um bicho de carreira. Ai, meu Deus. Pra gente A já gente- finalizar. A gente fala uma coisa, você só fala uma palavra. Uma palavra, ok? Fechado. Quer começar, tio Xande? Eu começo? Isso. Um livro. Bíblia. Maravilha. São várias, né? Mas é uma biblioteca. Isso. Um personagem bíblico. Davi. Um lugar. Israel. Eu falo que tem 2 lugares que todo crente tem que ir na vida antes de morrer. Estamos preparando esse sonho, né, Renan? Israel. Diário de bordo em Israel. Se prepara porque vai ser polêmico o que eu vou falar aqui. Foca nele. 2 lugares. Foca aqui! 2 lugares que todo crente tem que ir antes de morrer. Olha só. Israel, eu fui lá já. É incrível. É incrível. Tanto que eu estou projetando uma série e vou fazer lá para mostrar geografia bíblica para as crianças. Eu agora quero imergir as crianças Meu Deus, dentro da Bíblia. Vai chamar Onde Tudo Aconteceu. Em breve vocês vão saber. Cara, Vou levar uma equipe para Israel, vai ser doido. E eu vou mostrar onde aconteceu. Tipo, sabe onde aconteceu o Davi e Golias? Foi aqui, gente. Será que foi essa pedra aqui? Meu Deus! Vai ser louco, assim. As crianças vão entender, vou botar drone. Eu quero mostrar onde a gente tá. Eu quero mostrar a distância que tava as coisas. Quero fazer aqueles... Meu, vai ser doido. Né? Então vai ser bem legal, assim. Então, onde tudo aconteceu. Israel é um lugar... Porque você entende da Bíblia, você entende da Bíblia diferente. Você começa a ler a Bíblia diferente. Sim. Porque você consegue enxergar a geografia dos lugares. E é muito legal. E Disney. Disney. Orlando. Vá para Orlando. Vá para os parques da Disney. Por que eu falo isso? Pela excelência do trabalho que eles entregam. Sim. A excelência e como eles envolvem. É o processo de tudo isso. O processo do envolvimento, né? Você tá na fila, você tá aprendendo coisas, você tá
no brinquedo, você tá tendo uma experiência com aquilo que você tem aprendido. É muito legal. Tanto que um dos meus sonhos, um dos meus projetos maiores é a construção de um parque temático da Bíblia. Nossa. E aí vai ser louco, porque vai ter até a montanha-russa. E tem 3 parques temáticos da Bíblia no mundo. Sim. E assim, são assim, lugares muito especiais. Inclusive, eu já fui em um deles que fechou. Eu estive lá em Orlando e vi lá a Holy Land fechou as portas, faliram, quebraram, fechou as portas. Aí tem o primeiro do mundo tá na Argentina, chama La Tierra Santa. Eu quero ver se eu visito lá o ano que vem. E esse lugar é muito de contação de história. É bem bacana, é ambientalizado e tal, mas não tem aquela coisa tipo assim, você tá aprendendo, depois você tem uma experiência que traz outros sentidos para você. Então, é isso que eu quero proporcionar com montanha-russa, com Torre de Babel, que o cara vai subir e depois desce com tudo. Montanha-russa do Sansão. Vai ter muita coisa legal. Já tô com esse projeto todo escrito, todo arquitetado já. Vai ser legal demais. A gente vai estar lá na inauguração. Vai ser meu convite. Isso, imagina. Uma inspiração. Jesus. Nossa. É inspirador demais. Eu falo para os meus filhos, eu falo para todas as crianças, eu falo isso no canal direto. Eu falo assim: leiam os evangelhos sempre que possível, toda hora. Mas eu tô lendo Salmos agora. Mas continue lendo os evangelhos, porque é ali que você vai entender de Jesus. É ali que você vai entender como Jesus pensava, como ele agia, como ele reagia, e para você cada vez mais se parecer com ele, cada vez mais. É a modelagem, né? Vamos modelar Jesus em tudo. Então Jesus é a inspiração, é o nosso modelo, é o nosso guia, é ele. E sabe o que eu mais achei legal? É o The Chosen. Que é a série, não sei se vocês já viram. Sim. Gente, e vai sair agora, né? Essa semana sai a 3ª temporada. E, gente, The Chosen é assim, eu vi a história de Jesus assim, de um jeito que eu nunca tinha visto antes, experimentado. É algo muito legal. Fica a dica aí também, baixa, isso aí tá de graça, The Chosen é gratuito, você pode baixar no seu celular, aí o aplicativo e assistir, é demais, uma série incrível. Agora, um sonho. O Parque da Bíblia. O Parque da Bíblia. Vai acontecer. Vai acontecer e é demais, gente. Eu já estive lá. Família é? Família é ensino. Uma frase. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, eu acho que essa não vai para ser pro Otávio. Sim. Vai ser pro Eglisson mesmo. Eglisson. Uma palavra que o definiria. Esperança. Maravilhoso. Eu sou um cara muito esperançoso. Eu vivo e sabendo que existe esperança. Existe esperança para as crianças, existe esperança para o mundo, existe esperança para o Brasil. Existe um Deus que é a nossa esperança. É aquilo que nós mais esperamos e vivemos por Ele. Então, eu vivo por isso. Sempre. Mesmo que as coisas estejam absurdas, independente de quem ganha a eleição ou quem vai dominar, o que eu tô debaixo de um governo chamado Reino de Deus e a sua justiça. E através dele eu vou ensinar os meus filhos a viver por meio disso. Então é isso que nós esperamos e temos que ser conduzidos nisso. Amém. Acho que, gente, a cada podcast é um impacto, né? É um impacto, é aquela coisa de vontade de não parar. Vontade de não parar. Querer prosseguir, mas a gente tem um tempo. O reloginho ali não O para. relógio não para, porque a gente assusta, piscou. Meu Deus, já foi foi tudo. Foi isso tudo. O tempo foi. Mas, se você quer conhecer mais o Mundo de Otávio, entra lá no canal, se inscreve no canal. Tem o Instagram do Mundo do Otávio. Gente, tem conteúdo lá, por favor, pra todo canto. Eu falo que assim, gente, o canal Mundo de Otávio, muita gente ainda não conhece. É impressionante. Eu tenho ali, hoje, tô ali com 46 mil inscritos no canal, mais de 3 milhões de visualização no canal. Tem um engajamento legal, mas muita gente não conhece. Lá no, né, a gente nos encontramos lá no projeto da Tia Carlinha, tinha o quê? 1.000 pessoas ali. Das 1.000 pessoas, sei lá, 900 nunca ouviram falar do Otávio.
Eu ouvi aquele dia. Então, eu fui uma das. Então para você entender, eu não atingi nem 0,001% ainda. Sim. E se o público cristão começar a se despertar para isso, é um canal que pode bater esses outros canais infantis infelizes, né? Que vocês sabem aí da família N, um monte de coisa, que só tá trazendo ideologias e mensagens subliminares, e eles são bons, e eles têm profissionais trabalhando por trás disso pesadamente para manipular a vida dos seus filhos. Eu sei disso, porque eu, com o meu canal trazendo a verdade e a vida, eu já recebi mais de 5 processos do Ministério Público, eu já fui interrogado em delegacia de polícia para falar sobre porque o que essa turma toda coloca contra mim é que eu sou um doutrinador de crianças. De crianças. Eita Deus. Eu falo, da onde, meu povo? Eu sou um libertador de crianças. Então, papai, mamãe, tias e tios do Ministério Infantil, pastores, né? Isso mesmo. Todo mundo já fica a dica, vai lá no YouTube, corre, se inscreve no Mundo de Otávio, porque, gente, eu também fui parar pra ver mais e mais dos vídeos. É um vídeo melhor do que o outro. Incentiva as suas crianças também para acompanhar. E tem playlist de tudo, tem playlist de todos os projetos. Tem muita playlist lá, eu falo que até tem playlist demais. Eu acho... e mais, eu falo para as crianças, se vocês maratonarem no meu canal, vocês vão ser pastor de igreja, meu filho. Vai ser evangelista aí, vocês vão entender muito de Bíblia. Isso não vai mesmo. passar vergonha, não. E também, além de visitar o canal e o Instagram, visita também a loja do Mundo do Otávio, né? Você não vai se arrepender, tem muitos livros lá. Isso. Inclusive, ó, tem esse aqui. Ó, aí, ó. Já fica a dica também para no dia que a Ana vier, vai falar um pouquinho mais sobre esse livro. Esse aqui é lançamento, tá lançando essa semana, lançamento especial. E é pra família. Esse é um exclusivo pra família. Tempo em família pra você aprender a ter... aqui são 52 ideias para conexão entre pais e filhos. Pra brincadeiras em famílias, pra você ter o seu dia da família. Como construir um dia da família, tá tudo aqui. Nesse livrinho, baby, lindo. Tá fofo esse livro. E tá com muita ideia legal aqui. Ideia também, é o que não falta, né? Isso aí. E para comprar a sua Bíblia, quem sabe aí, ó, o dia da Bíblia tá chegando, dá de presente para um aluno de destaque lá na sua igreja. É isso mesmo. E aí, tá tudo aí no Mundo do Otávio. Líder, compra a Bíblia para você ter. Isso também. Vou entrar lá. E aqui tem muito... Eu falo que se pegar... Aqui são 10 temas de devocionais. Cada tema tem 5 subtemas. Então, dá para usar até de currículo na igreja. Nossa, maravilhoso. Dá para usar ele todinho, inclusive já tem os líderes do Ministério Infantil aí que quer montar os projetos do... Então, ajuda demais. Já compra. Já mesmo. Hashtag fica a dica. Comprou a sua já, Renan? Eu vou conversar aqui depois que acabar aqui. A gente negocia. A gente negocia. Já tem muita coisa para negociar, o acampamento. Calma, Renan. Então eu tenho muita coisa pra negociar. Vamos entrar dentro do Mundo de Otávio. Vamos entrar dentro do Mundo de Otávio agora. Já dentro do Mundo de Otávio. Exatamente, vamos migrar ali o negócio. Não, então a gente vai ficando por aqui. A gente está muito feliz de receber você aqui. Oportunidade imensa, né? Foi uma honra. Ao nosso então, Goiás. É que nem a gente fala, né, Renan? São coisas de Deus, gente. Sim. Coisas que o Senhor prepara. Exatamente. Que nem esse dia aqui foi preparado pelo Senhor, eu creio. Total, para a gente conhecer um pouco mais do Mundo de Otávio e também para chamar você para conhecer também junto conosco desse mundo, mesmo. Né? Isso aí. E nós queremos agradecer mais uma vez pela oportunidade, pela sua presença aqui conosco, tá bom? Foi uma honra, foi incrível e já fica o convite aberto para voltar. Opa, tamo aí, gente. Sempre quando eu estiver por aqui, Goiânia, aqui essa região sempre venho. Todo ano eu tô aqui pela região de Anápolis, tem umas 3 igrejas ali que bato carteirinha ali todo ano. Maravilhoso. A oportunidade aqui, as portas estão abertas para você. Aí, pros próximos, a gente vai falar dos novos projetos. Isso aí. Sempre tem coisa boa por aí. Muita coisa nova. E a gente está muito feliz de ter compartilhado aqui um pouco. A alegria é minha, gente. Se alegria. Inspirar as pessoas, para mim, é um prazer. Amém. E foi uma inspiração em tanta, viu? Total. E você aí de casa, não esqueça, né, tio Renan? Isso mesmo, não esqueça aí de se inscrever no nosso canal. Mandar para um amigo. Eu já falei, o nosso projeto aqui é mandar para no mínimo 3 pessoas. Manda para no mínimo 3 pessoas, para essas 3 pessoas mandarem para mais 3 pessoas. E aí vamos só multiplicando. Também deixa o seu gostei aqui, deixa o seu super like aqui, né? No nosso super like. No nosso
Podcast. Já sabendo que o criador do like foi Deus. Isso mesmo. Isso aí. E já segue a gente ali nas nossas redes sociais, Diário de Bordo Cast, Tio Renan, Tio Xande, Mundo do Otávio, Isso mesmo. Family Camp, e aí por E aí. vai. E você vai entrando e procurando. E que Deus abençoe vocês grandemente. Ótima semana. E até o próximo Diário de Bordo. Tchau, tchau. Tchau, gente.